Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, feriado, você está em casa com a sua família assistindo o Cotidiano e eu já te pergunto, você tem alguma mania? Até que ponto ela interfere em sua vida, hein? Eu vou conversar com um psiquiatra sobre esse assunto, a diferença entre mania e transtorno obsessivo compulsivo. É daqui a pouquinho. E você pensa em fazer uma cirurgia no nariz? Hoje eu vou conversar com o cirurgião plástico Marco Aurélio Cabral sobre o assunto. E você que tem cabelos cacheados, hoje tem dica para você deixar os seus cachos mais bonitos e mais soltos. Continua comigo que o seu cotidiano acabou de começar. Mania todo mundo tem. Eu deixei lá uma enquete nas nossas redes sociais para saber quais são as manias dos nossos telespectadores. E olha só, a Daniela falou que tem mania de organização. Daniela, eu confesso que também tenho. Eu não consigo ver nada fora do lugar que já vou logo arrumar. A Sônia disse que tem mania de combinar estampas. Ela não consegue usar uma roupa estampada se não for combinando. Pois é, Sônia, tem uma telespectadora nossa que também tem mania de combinar as roupas e você vai conhecer a história dela agora. Mania cada um tem a sua. Tem mania de limpeza, de organização, de deixar tudo arrumadinho no mesmo lugar e se alguém mexe aí já viu, né? Confusão na certa. Tem até mania de combinar as cores das roupas. A designer de moda Wilce Juliana é uma delas. Tá vendo ela se olhando no espelho? Pois é, ela só consegue sair de casa usando roupas monocromáticas. Com ela, nada de estampas. Hoje em dia o que está se vendendo bastante são peças estampadas ou que não combinam entre si, né? Isso. E eu prefiro comprar as peças mais clássicas e no centro não tem muito. Aí eu faço. Gosto de roupas tom de bege, gosto de roupas jeans, gosto de roupa preta e assim, um look só, completo de uma cor só. Prefiro o monocromático mesmo, eu me sinto mais elegante, me sinto no meu estilo mesmo, no estilo Wilce Juliana. Uma pesquisa revelou as principais manias dos brasileiros. Mais de 15 mil pessoas entre 18 e 60 anos foram entrevistadas. Elas responderam a 24 perguntas pela internet. 37% dos entrevistados disseram que se irritam quando alguém muda os seus objetos de lugar. 32% admitiram que ficam chateados quando os objetos não estão arrumados corretamente. E a dificuldade de jogar as coisas fora é mania de mais de 31%. As manias viram doença quando se tornam um ritual e começa a atrapalhar a vida das pessoas. Mas a mania de Wilce atrapalha a vida dela e a dos familiares? Não, elas acham que eu tenho estilo, assim, é o meu estilo próprio e elas acreditam que é bonito. Eu acredito que elas acham que é bonito. Ninguém nunca reclamou, não. Olha, gente, mania todo mundo tem. Por exemplo, se eu chegar num ambiente aqui como esse e ver objetos assim desalinhados, obviamente que vai me incomodar e eu vou, alinhar todos eles. Mas como que será que a gente deve começar a desconfiar que essa mania se transformou em um transtorno obsessivo compulsivo, hein? Vem aqui comigo porque hoje estou recebendo o psiquiatra Rômulo Oliveira, que vai tirar todas as nossas dúvidas e nos dizer até que ponto a nossa mania ela é saudável. Bom dia, doutor. Bom dia, moça. Seja muito bem-vindo. Mania todo mundo tem, né? Eu tenho várias, isso daí eu tenho várias manias. Mas até que ponto essa mania ela é considerada saudável? Você citou a questão da organização. Então, alguém que é organizado é com o objetivo de ser mais funcional, de produzir mais. Quando isso passa a ser patológico, quando começa a ocupar muito mais tempo do que seria comum, quando se algo não estiver organizado não é possível de ser realizado e cada vez fica mais difícil fazer as atividades se não estiver tudo absolutamente perfeito. Doutor, eu escolhi um ambiente aqui com bastantes elementos e eu tenho certeza que quem tem toque vai se incomodar com isso, principalmente se tirar essa revista do lugar e espalhar sobre a mesa. Ele vai ficar incomodado com um ambiente como esse? Sim, bem provável. O paciente, quando ele tem toque, ele tem a sensação de que se a situação não estiver como ele imagina ser o ideal, pode acontecer algo catastrófico, né? Uma situação de adoecimento, falecimento, contaminação,
por não estar como deveria. Então a gente poderia citar os 2 sintomas mais característicos da mania, que é a obsessão e a compulsão. Existem graus, assim, de transtorno obsessivo compulsivo ou não? Na verdade, o quadro ele vai evoluindo, né? O paciente, ele inicialmente, deixa eu só citar o que seria a compulsão. A compulsão é uma ferramenta que ele cria para que a situação catastrófica não ocorra. Então, por exemplo, as revistas estão desorganizadas. Então ele tem que reorganizar essas revistas, porque senão algo catastrófico irá acontecer. Ele, durante algum tempo, ele consegue lidar com isso dentro da rotina, né? Ele consegue organizar sem ninguém notar, ele consegue fazer as atividades que ele considera necessárias para evitar o fato catastrófico, sem as pessoas notarem. Mas com o passar do tempo, ele gasta cada vez mais tempo com isso e não tem mais as oportunidades de ter uma atividade comum, né? Então, por exemplo, ele vai sair, sendo que ele não consegue sair porque ele tem que voltar e organizar. Quando ele se afasta novamente, ele olha, não está perfeito ainda, e volta. E cada vez esse quadro vai se tornando mais grave, impedindo ele de ter uma atividade comum. Vamos falar um pouquinho sobre crianças, esse tema muito me interessa, viu? Quando a gente fala de observar que o nosso filho, ele tem toque, ele vai lá, coloca tudo alinhadinho, isso é um sintoma ou não? Pode ser, né? O que é que acontece? Uma das poucas formas de prevenção do toque são em crianças, né, que são considerados sintomas pré-mórbidos, ou seja, antes de existir o quadro estabelecido. Então, crianças que têm uma organização demasiada, dificuldade em lidar em ambientes diferentes ou em ambientes não organizados, vale a pena a gente investigar um pouquinho mais, porque sim, podem ser os sintomas pré-mórbidos do toque, e é uma forma de nós prevenirmos. A pergunta do João é muito interessante, eu também tenho essa mania, confesso para vocês, olha só. Ele fala que tem a peça da sorte. Se ele usou aquela peça naquele dia, ele vai querer usar sempre porque ele acha que aquilo vai atrair outras coisas boas. Isso é preocupante? Não, normalmente não. Né? Assim, você criar expectativas que uma situação pode ser melhor por causa de situações, vai muito da questão cultural, da questão religiosa, mas isso não chega a ser um sintoma preocupante. Graças a Deus. Eu falo isso porque eu também tenho essa mania, viu? Eu ando com uma medalhinha que eu falo, não, ele vai me proteger. E eu fico ali pegado nessa medalhinha e, graças a Deus, só acontecem coisas boas. Porque eu acho que também é fé, né, doutor? Sim, a gente, como eu disse, a gente tem que levar em consideração as questões culturais, religiosas de cada um. Mas, como eu disse, o que é característico do toque, ele começa a atrapalhar a rotina como um todo, né? Então, carregar ali um determinado objeto, usar uma determinada roupa, se essa roupa não estiver disponível, você não vai deixar de ir ao evento ou fazer a atividade por causa da roupa. Mas você se sente um pouco melhor, é algo bom, é algo que traz mais conforto. Tá vendo, João? Tudo bem, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do toque. Como que é feito? O tratamento do toque, ele segue basicamente 2 vertentes. A gente tem o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico. Normalmente é feito em associação. O tratamento psicoterápico, a terapia mais utilizada, se chama cognitivo-comportamental. Tem uma efetividade muito boa. Quanto à questão do tratamento medicamentoso, nós vamos usar medicações, tem um nomezinho estranho, chama inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tá? É um determinado neurotransmissor que nós temos no nosso sistema nervoso e a medicação atua nesse neurotransmissor, fazendo com que tenha uma melhora dos sintomas. Maravilha, então. Adorei nosso bate-papo, viu? Eu só vou colocar essa revista de volta no lugar. Não que eu tenha toque, mas porque eu gosto das coisas assim, organizadas. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Bom dia, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. E olha só, continua comigo porque no próximo bloco, ó, tem muita coisa boa pra você. Me espera aí, eu volto rapidinho. E você tem cabelos cacheados? Pois continua comigo que no próximo bloco uma cabeleireira vai dar todas as dicas de como tratar e manter os seus cachos lindos. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta e agora vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente. Você está com um narizinho proeminente, você tem vontade de fazer uma rinoplastia? Quem está aqui comigo hoje é o cirurgião plástico Marco Aurélio Cabral. Bom dia, querido. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Cotidiano mais uma vez aqui, já faz parte da sua casa. Um prazer, é verdade.
Doutor, veja bem, essa cirurgia rinoplastia também é uma cirurgia um pouco temida. Muita gente acha ela muito agressiva e ao mesmo tempo tem medo de ficar com um rosto totalmente diferente após se submeter a essa cirurgia. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre como é que ela funciona? Realmente ela é agressiva? Hoje a mais realizada no mundo todo é a cirurgia aberta. O que é abrir o nariz? Incisão muito discreta na região da columela, praticamente não fica cicatriz. É levantado o capuz do nariz e é tratado tudo o que for necessário ser tratado. Se for a giba, ela é raspada, ela é seccionada, de forma que a gente deixe o mais alinhado possível no dorso nasal. Se for a ponta grande, ela é tratada. Se for a ponta caída, é feito a fixação dela de forma que essa angulação ela suba mais um pouco. Hoje o homem ele tem que ter a angulação do nariz com a região do lábio em torno de 90 graus. A mulher acima de 100 até 110 é o que a gente chama de uma harmonia facial. Cirurgia de nariz, embora seja uma cirurgia muito temida pela população, ela é uma cirurgia muito segura. Ela é uma cirurgia que dá um aspecto na respiração muito prazeroso para o paciente. E quando ela tem algum distúrbio que seja necessário que o profissional da otorrinolaringologia entre em associado para fazer um tratamento, as cirurgias podem ser combinadas. O otorrino entra para fazer a parte funcional e a cirurgia plástica entra para fazer a parte estética. Maravilha, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. O Ailton Domingues diz que precisa fazer uma rinoplastia por questões de saúde e também por estética. Ele quer saber o que ele deve levar em consideração na hora de buscar o profissional da área. E eu achei muito pertinente a sua pergunta, viu? Porque nariz é muito importante você saber escolher o cirurgião plástico, não é isso, verdade, doutor? Marcela, isso é... Muita gente chega também com esse temor e eu digo assim, os seus anseios, o seu medo só vai ser sanado se você adquiriu a confiança num profissional. Muita gente chega pedindo para a gente mostrar foto de pacientes operados. O meu questionamento é, você gostaria que eu expusesse a sua face, o seu convite social para outra pessoa? Não. Então, eticamente, nós não devemos fazer isso. E assim, cada nariz é um nariz. Eu não tenho como ter a harmonia no nariz da atriz fulana de tal, colocar ele no teu nariz, colocar ele no teu rosto. O que a gente vai tentar fazer é deixar o mais harmônico possível o que nós temos de quê? De apresentação. É a nossa face, é o nosso olhar, é a nossa boca. E no centro dela está uma das coisas mais importantes que a gente tem no rosto, que é o nariz. É verdade. Então, a harmonia do nariz, ela tem que ser compatível com a distância dos olhos, tem que ser compatível com a distância que um olho tem do outro, tem que ser compatível com a área da boca, tem que ser compatível com a harmonia do rosto e tem que ser compatível com o ângulo do queixo. Então não tem como um paciente trazer uma foto para mim, doutor, eu quero um nariz igual a esse. Esse nariz não é bom para você. Esse nariz não é compatível com tua face. Então o nariz que a gente tem a te oferecer é o teu nariz com um aspecto muito melhorado, com um aspecto funcional também que é muito importante, é te dar uma boa respiração, é não te deixar quando você estiver num ambiente frio, você respira um pouquinho a mais, aquele frio entrar em você. Então esse cuidado tem que ter, e aquele profissional tem que ser um paciente que estude a cirurgia do nariz. É a cirurgia belíssima, é uma cirurgia que quando a equipe tem nas mãos a arte da beleza, consegue dar uma harmonia muito grande no rosto de qualquer paciente. Vamos falar um pouquinho da recuperação, que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente deve estar se perguntando. Como é a recuperação de uma cirurgia de nariz? Será que a pessoa que fez tem dificuldade em respirar? Tem que ficar limpando sempre? Como é que funciona, doutor? Marcela, é até complicado a gente falar de nariz, porque o que eu vou falar vão dizer que o meu nariz vai crescer. Mas entenda, cirurgia de nariz não tem dor. Por mais que você frature o nariz, você faça ele tão harmônico quanto o teu rosto precise, o pós-operatório ele praticamente é indolor.
A gente passa analgésico, passa anti-inflamatório e os pacientes falam, doutor, com 2 dias eu parei de tomar porque eu não estava sentindo absolutamente nada. Mas tem algo que pode incomodar os pacientes, que são os hematomas. O nariz, ele hoje, para ficar bem harmônico, ele precisa ser fraturado. E aí tem um medo da população, doutor, o senhor vai fraturar o meu nariz. Calma, pessoal. Fratura é quebrar o ossinho aqui? É quebrar o osso. Na verdade, essa palavra quebrar gera um certo medo à população. É verdade. Na verdade, o que nós vamos fazer é pegar os 2 ossos nasais e afastá-lo do crânio. E isso é feito com uma pecinha que ela tem como fazer essa separação. Mas isso é importantíssimo. Tinha um ex-chefe meu que dizia assim, se arrependa de não ter fraturado, mas de fraturado, frature sempre. O nariz ele fica mais bonito, o nariz ele fica mais harmônico. O nariz, 95% dos narizes feitos precisam ser fraturados. E essa fratura, ele pode causar um certo hematoma na região peripalpebral, no entorno dos olhos. Aqui abaixo dos olhos, né? Mas esse hematoma ele fica em torno de 7 a 10 dias. Após isso, a recuperação é plena. O paciente ele tem que ter o cuidado porque fica saindo um pouco de secreção pelo nariz e a limpeza tem que ser bem feita. O uso de cotonete, o uso de substâncias que fluidifiquem ou tire essas secreções do nariz e o cuidado como sempre, o retorno ao consultório do doutor, o retorno para fazer uma boa limpeza. Quando a gente faz a fratura nasal, a gente coloca uma plaquinha para remodelar esse osso. E essa remodelação, ela também, na grande maioria das vezes, é retirada essa placa em torno do 7º dia. Maravilha! Eu tenho certeza que depois dessa conversa aí, quem estava com dúvida se iria fazer essa cirurgia, vai fazer agora. Obrigada, doutor. Prazer, Marcela, mais uma vez participar do seu programa. Obrigada, que é isso, é um prazer sempre, viu? Dúvidas, vocês já sabem, esse site que está aparecendo aí, vai lá que ele responde. Obrigado. Obrigada, bom dia, Bom dia, tchau. Vamos falar agora sobre cabelos e principalmente sobre aqueles cabelos cacheados. Gente, vocês sabem como manter os cabelos lindos, leves e com aqueles cachos maravilhosos? Não? Então presta atenção agora nessa reportagem, porque a Cristina Aquino vai dar todas as dicas para vocês. Confere aí. Cacheado, ondulado, não importa a nomenclatura, eles são fascinantes. Ellen que o diga, ela sempre assumiu os cachos, nunca se deixou levar pela moda dos cabelos lisos. Antes, quando eu não sabia ainda preparar meus cachos, eu recebi muita influência de diversas pessoas que queriam que eu alisasse meu cabelo. Então, o que não deixou isso acontecer foi justamente a minha identidade, que eu sempre gostei dos meus cachos, mesmo eu não sabendo usar. Então, depois que eu comecei a usar adequadamente o cabelo, então as pessoas que influenciavam a alisar começaram a elogiar e perguntar o que eu tinha feito e tudo mais. Rafaela também nunca alisou o cabelo. O único processo químico que fez foi tingir os fios. Agora, depois que eu mudei a coloração dele, que eu pintei, aí eu tive que aumentar os cuidados. Os cuidados são redobrados. Sempre estou fazendo cronograma capilar, 3 vezes na semana eu estou hidratando ele. Quando eu não me adapto a um creme, eu sempre procuro estar mudando, até me adaptar. Estou sempre hidratando ele. Para pentear ele, sempre faço fitagem, porque daí deixa os cachos mais definidos e volumoso, porque eu gosto ele mais com volume. Não gosto ele baixo. Quanto mais volumoso, melhor. E será que dá trabalho manter os cachos bonitos? A cabeleireira Cristina Aquino garante que não. Cabelos cacheados é super fácil de cuidar. Só tem que ter uma coisinha especial para o cabelo cacheado ficar bem melhor para você. Então, para você cuidar dos seus cabelos cacheados, é necessário que você tenha um creme umidificador, uma pomada. Se você umidificar os seus cabelos com umidificador, ele vai ficar mais úmido e os cabelos vão ficar com cachos mais definidos. É preciso também você aprender a como você aplicar o creme de pentear. Você pode usar um creme de pentear aplicando com a técnica fitagem. O que é fitagem? É você passar mecha a mecha o creme e ele vai passar e ele vai voltar, passar e voltar. Isso quer dizer que o cabelo vai dar uma forma. E ao secar com a toalha, eu preciso amassar com a toalha junto com o creme de pentear. Então, quando eu amassar ele com a toalha, ele vai dar uma forma.
E aí, gostaram das dicas? Vai lá no meu Instagram, deixa lá a tua sugestão de pauta, deixa lá a tua opinião. O que tu tá achando do cotidiano, hein? Me conta, eu quero saber, viu? Porque o cotidiano de hoje vai ficando por aqui e eu, claro, que agradeço o teu carinho e a tua audiência. Aproveita esse feriado, vai lá curtir com a tua família. Um beijo, não esquece, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.